isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Esse Deus é maravilhoso. Deus não cansa de falar, né? Porque nós estamos assim, que nem a igreja de Cristo Jesus está que nem o povo de Israel, né? Está igual a igreja, igual o povo de Israel. Deus abençoava, eles buscavam, dali 3 dias, estava tudo longe, fazendo só coisa que não deve. Não é não? Vocês estão vendo a história, por isso que é bom vocês lerem o Antigo Testamento, que é essa leitura que nós fazemos, mas isso é para você tomar um conhecimento do como Deus age, quando você está na presença dele, na obediência, e como que ele age quando você se afasta, que ele não pode fazer nada. Você fica à mercê das maldições. E depois vem para Deus pedir para ele abençoar. Depois ele vem, você vai, Deus, por que o senhor não faz? Fica chorando. Que nem ele falou aqui, fica chorando de noite, molhando o travesseiro. Não sabe. Permanecer, você tem que permanecer em Deus. Mudar de vida, você tem que mudar de vida. Não é mudar de casa, mudar de amigos, sei lá. Tem gente que quer mudar até de casamento, isso não resolve. Isso não resolve. E tem mais, você não pode mudar de família, você tem que buscar Deus para, através de você, a sua família ser reconstruída. Porque família é tudo igual, né? Não tem família melhor. É ser humano, não tem, não adianta. Então não adianta um querer, ai, porque minha família... Não, isso aí é balela, conversa fiada. Porque o mundo gosta de ficar fazendo isso, né? Vocês sabem, né? Só conta papo. Quem não está com Deus só conta papo. Tudo mentira. Tá? Então, que você anda com Deus, Deus estrutura você e abençoa a tua família. Essa é a chave. Você quer glória maior que essa? Vai para Jesus. Para você não ter desgosto sozinho, fechado num canto lá na tua casa, chorando de ver as misérias, as coisas que estão erradas. Porque você vê e você não pode fazer nada. O que você faz? Você vai rachar a cabeça dos outros? Quem não é o caso? Ninguém quer. Então você é que tem que querer. Mas você tem que pagar um preço. O preço é você ficar na presença de Deus, para você aguentar. Valeu? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim, aquele que habita em mim. Então, você tem que resgatar isso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Os problemas que você tem, maior é... Então, resgata isso. Do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia, vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui, que nós viemos aqui justamente para sermos abençoados. Mas escuta, sermos abençoados, está um pouco errado esse negócio, sabia? Porque nós já somos abençoados. Você tem que entender isso, mas como que eu já sou abençoado? Porque nós recebemos as bênçãos de Abraão, em Cristo Jesus, está escrito lá em Gálatas, não foi? Que Jesus então morreu no madeiro, crucificado com os nossos pecados, e para resgatar as bênçãos de Abraão, que nós vimos na semana passada, que ele disse todas aquelas promessas para Abraão. Né? Eu vou te fazer grande, as nações serão tuas, tudo da sua descendência, o teu nome será grande, eu vou te abençoar, onde você for, você vai estar abençoado. Gente, uma lista de bênçãos. Ai, eu estou tão mal, gente. Porque você quer, né? Porque você quer andar na carne, que você está tão mal, que você está abençoado. Você não tem revelação que você está abençoado, você tem que ter. Isso é lá sozinho com Deus. Você vai mudar o foco. Não é para você usar esse olho natural aqui. E nem o que você sente aqui, de emoção e sentimento. Sabe por quê, gente? Quando você consegue chegar mesmo nessa presença de Deus com a palavra, que você está tendo revelação, você comanda isso. Quando a tua alma vem... Ei, vamos parar, eu estou abençoada. A força do seu espírito toma conta das suas emoções, dos seus sentimentos. Porque a emoção não é coisa ruim.
Mas ela, carnalmente, ela pode matar uma pessoa ou deixar louca. Tem tanta gente que está com Alzheimer, com 50 anos, a gente vê as pesquisas e coisa que eles falam, em notícias e tudo mais, não é velho coroca não, gente nova, gente, sabe assim, tem gente que tá para chegar nos 50, já tá esclerosado, já tá com Alzheimer. O que é isso, gente? O sofrimento da vida, a pressão de tudo que sofreu sem Jesus e não soube lidar. Foi tanto tormento, isso são demônios, são trevas. Olha, para que isso? Para que isso? Então, as emoções abaladas, os sentimentos vão levando a pessoa, cada um ele faz de um jeito maligno para destruir a vida da pessoa. Outra é depressão, fica jogado lá no canto. A pessoa não quer nada, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não toma banho, fica lá, aquela coisa, é um horror olhar para uma pessoa com depressão. A cor parece um defunto, né? Aquela cor, não tem nem sangue. Então, gente, as emoções, elas têm que estar abençoadas. Porque o que vem, é ótimo, Deus fez a emoção. Porque você tem equilíbrio na emoção. Como Jesus. Ele tinha emoção, ele tinha alma, ele tinha equilíbrio. Sabia estar bem, sabia, ele não ficava chorando nos cantos. Ou então, Deus nem está me ouvindo, não tinha nada disso. Vai ver como que era a atitude dele. Tá ok? Então, emoção não é para jogar fora. Deus criou, tem poder nos sentimentos. Não é para você ficar chorando o leite derramado. Acabou, como você vai fazer isso? Sabe coisa que já passou? O que você vai ficar chorando? Ficar toda hora aquela visão na tua frente. Jesus já perdoou isso no dia que você nasceu de novo. Isso é fantástico. Está escrito lá na carta aos Romanos. Então, você tem que ler Bíblia para você cair fora, porque é você que vai comandar. Agora, você acha que você é robô e porque você tem a liderança do Espírito Santo, é Ele que comanda isso? Nem pensa. Quem comanda a tua vida é você com a unção, que Ele vai te orientando. Você tem que entender isso. Até com relação à enfermidade, porque a palavra de Deus é bem clara. Antes de Jesus nascer, 400 anos antes, a profecia de Isaías sobre Jesus, como ele ia ficar desfigurado, tudo que ele ia sofrer, e depois aquele castigo que nos trouxe a paz, e por fim, por suas chagas, nós fomos sarados? Fomos, nem tinha acontecido, no espírito já. Então não é para vocês, a doença ela bate no corpo, o sintoma eu digo, porque o sintoma é o sinal daquela doença. Mas o sintoma é para você ir lidar logo com ele. Você não está lidando e não tem médico que resolve. Os médicos ficam cansados dos pacientes. Ai, meu senhor, minha senhora, o que mais que eu vou te dar? Já fez tudo. Então vamos começar de novo, não tem mal o que fazer. Porque isso são emoções abaladas também, da entrada para o diabo. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, quando aparece o sintoma, você nem remédio está fazendo efeito. Então eu vou escolher outro tratamento, ver se dá certo, fica nessa. Jogado aí para as traças do mundo. Sendo que Jesus disse que ele já curou, ele levou. Então isso é revelação que você tem que ter, que é o Espírito Santo que dá. Tem que orar muito em línguas para você não aceitar. Ah, eu nem vou levantar da cama hoje. Ai, dói tudo. Aí lá você fica não sei quantos dias. Ai, não vou fazer. Gente, você não tem Jesus? Você se entrega, porque é fraco, porque é carne. Entende o que é carne? Que é a alma abatida, sem Deus. A alma, ela precisa estar subjugada ao Espírito. O teu Espírito nascer de novo é que vai cuidar da tua alma. Com o Espírito Santo que vive lá, a palavra de Deus que vive no teu Espírito. É a tua alma que está precisando de Deus, para você ser abençoado. Porque abençoado aqui fora, o que aparece na minha vida, na sua, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eita, já foi a benção. Se você ler na Bíblia, já está. Então você fica orando uma coisa que não vai receber, porque já foi feito, é pela graça. Eu já ensinei ontem bastante. Mas você não entende com a cabeça.
Você não entende com a cabeça. Você precisa do Espírito Santo para ele te revelar. Você tem que ficar quieto lá, se envolvendo com Deus, para você entender, conhecer Jesus. Porque religião não conhece Jesus, tá? Não conhece. Sim ou não, gente? Não tem experiência nenhuma, eu nem sei. Olha, um dia eu orei e deu certo, agora eu não sei. Então, ora para mim. Então também não está dando. Ora para mim, o que mais? O que eu faço? Então, isso aí é religião. Você não sabe mais o que fazer para você receber. Você já recebeu. Dá para entender? Dá para escutar, né? E começar a trabalhar com isso. Você tem que trabalhar com o que está errado dentro de você. Você se culpa, você se condena, você se sente mal. Eu nem vou orar mais. Isso é o diabo que está acabando com a tua vida. Vai renovar a tua mente. Não, mas eu adoro, eu leio a Bíblia, eu oro. Então por que você não se posiciona nisso? Você tem um espírito nascido de novo. Por que você não se posiciona no teu espírito? Tá valendo? É isso que você tem que fazer. Você tem que... Não, eu vou pensar como Jesus. Como ele disse, eu recebi as bênçãos e eu fui curada. Eu estou sarada. Eu não aceito. Eu repreendo. Ele disse que é para eu mandar o diabo embora. Então o diabo de dor, de doença sai do meu corpo. O tormento. Eu não aceito esse tormento. Agora fica lá. Aquilo envolvendo você e você deixa. E você deixa. Depois acha até que é Deus que está falando aquilo. E toma uma decisão em cima disso. Tá valendo, gente? Depende de você. A religião odeia a verdade. Fica brava, não quer. Não, isso é demais. Não, isso é demais não, isso é verdade. Você vê que a religião, ela é fora do evangelho, completamente. Mas tem um ar bonito. Por isso que fala aqui sofisma. É coisa mental, parece até certo, mas é errado. Quem engana bem os outros, que é isso que é o diabo. Sabe falar? Aí vai em casa fazer. Não acontece nada e nem dá para fazer. Nem dá para fazer. Fazer o quê? Ajoelhar, andar de joelho e ler mais, falar mais essa palavra, mas é tudo da boca. Não tem envolvimento com Deus. Cadê o Espírito? Cadê o Espírito? Tá valendo isso? Então vamos, gente. Vamos, acorda. Vai andar com o Espírito Santo. Isso não tem jeito. Não tem porque você está com a incredulidade. Você acredita que não tem jeito. Você não está acreditando em Jesus. Tá valendo? Por isso que a oração não sai. Não é para andar triste. Outra coisa. Gente, eu vou trazer aqui esse ensino que mostra os frutos do Espírito e o que gera todos os frutos do Espírito é o amor de Deus, certo? Está lá em Gálatas. Eu não vou pregar isso agora, mas estou dando só uma pincelada aqui. Então, do amor sai a alegria. Que até o profeta Neemias falou que, com tanta simplicidade, que a alegria de Deus é que nos dá força. A alegria de Deus é o que é a vida de Deus. Então, vem cá, não quer dizer que eu... Oi! Beleza! Então, você pode estar passando por um problema, mas aquilo não te afunda. E nem te faz mal-humorado, cara feia, desanimado. E com todo mundo que encontra, vai contando uma coisa ruim. Então, você está nessa lamaçal. Então, você tem que se posicionar no que a palavra de Deus diz. A alegria do Senhor é a minha força. Não, eu não vou ficar aqui nesse marasma. Eu vou buscar Deus. Você tem o seu espírito nascido de novo, não tem desculpa. Você não aceitou Jesus? Então você está salvo, você nasceu de novo. E mais, você já foi batizado com o Espírito Santo, ora em língua já? Então não tem desculpa. Diante de Jesus não tem desculpa, porque a obra foi feita. Está no teu espírito o tesouro. Você tem que resgatar. Bárbaro, né? É bárbaro. Então vai todo dia. É uma questão, como a Bíblia diz, que nós somos edificados no Espírito quando oramos em línguas. Edificado é o quê? É construídos. Vem da palavra construir. Construir. Construir o quê? Um edifício. E como é que constrói? Tem um alicerce.
Depois são as paredes. Como é que sobe aquelas paredes? É um tijolo em cima do outro, não é tudo uma vez. E tem que ser bem assentado, porque senão cai o prédio inteiro. Então você tem que se edificar. Você não faz nada para se edificar, para mudar a sua mente. Você quer ser homem velho, homem feminino e masculino, ok? Que a Bíblia diz. Você quer ser homem velho, viver no que você era antes. Porque anda só com gente. Tá bom, você trabalha, óbvio, não existe um lugar onde só tem crente trabalhando, não é o caso. Você trabalha lá, você faz o teu trabalho, mas você não se envolve com a cabeça dos outros que estão nas trevas. Você tem que discernir que o que eles falam, o que eles fazem é tudo errado. Mas você não tem nada com isso, você não está lá para fazer pregação do Evangelho. Só se a pessoa quiser se aproxima de você, é outra coisa. Estão acompanhando? Então você tem que lidar com você, né? Ah, eu levantei mal. Não, isso aí acontece comigo, eu tenho alma. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, mas eu não me deixo levar. Eu vou correndo para a presença do Senhor. E lá eu fico e eu mudo completamente. Não, eu nunca saio da minha oração caída, nunca. Eu sempre saio com a força de Deus, sempre renovada. Você tem que ser renovado todos os dias. Agora você orou, não aconteceu, nem choveu, nem molhou, nem secou, não aconteceu nada. Você leu a Bíblia, blá, 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 e não aconteceu nada. Você sabe disso, não é para levar nesse prisma a tua vida. Tá valendo? É. Não, peraí, alguma coisa aconteceu. Porque é o amor de Deus que está gerando isso tudo. Porque você está envolvido com esse amor. É isso que te dá força. É isso que te dá a esperança, a fé. A condição de andar com Jesus. Por isso que se você não começar todo dia, ser perseverante no pouco, você nunca vai ser no muito. Jesus já falou. Então você recebe o tanto que você busca. Valeu? Então hoje eu vou falar sobre prosperidade, que também tem tudo a ver com isso. E vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ver aqui a vida, um pouco da história de Elias, como que Deus supriu a vida dele. Porque quando se fala de prosperidade, gente, tem um negócio. A pessoa pensa que prosperidade é só dinheiro lá no banco. Que prosperidade é você ter a sua dinheirama, sair por aí, vamos viver. Não, não é isso não. A pessoa que vem buscar Deus para ter dinheiro, para você andar no mundo, Deus vai te dar, não vai deixar você passar fome, eu posso dizer para você. Se você investir no seu trabalho, em alguma coisa que você tem capacidade com a tua força, é isso aí, mas não tem a ver com Deus. Você vai ter que entender aqui na palavra de Deus que o provedor é Deus, nós somos o canal. Por isso que o canal tem que estar alinhado com Deus, senão não vai ter a prosperidade financeira. Que as pessoas querem saber como é que eu vou ter dinheiro. Tem muitas pessoas que vêm atrás perguntando, como que é esse negócio de ter dinheiro? Como que o pastor Dave fez para ter dinheiro? Como que você faz para ter dinheiro? Como que é não sei o quê? Você tem que estar alinhado no amor de Deus. Você tem que andar com Deus para você ter dinheiro. A pessoa só quer dinheiro para comprar carro, casa, avião, viagens, viver no bem bom, andar para cima e para baixo e esquecer de Deus. Perde até a salvação, sabia, né? Obviamente. Porque se você sair fora da conduta de Deus... Porque quer o dinheiro para andar no mundo, no pecado. Não é para fazer isso. Então precisa ser bem explicado, porque as doutrinas que estão por aí, eles não estão nem ligando no que você está fazendo. Contanto que você traga o seu dinheiro aqui no altar e faça os propósitos que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai... Aí você anda no pecado? Não pode ser assim. Você explicar bem como é que você vai ter dinheiro. Tá? Deus não nega nada, Deus não quer você morando embaixo da ponte, Deus não quer que falte nada para você, você pode ter coisas boas, pode ter tudo que é bom, mas nada pode estar acima de Jesus. É isso aí, o seu coração, aí ele confia em você. Mas vamos ver aqui então. Nós temos que entender isso, que ele é o provedor, é Deus que é o provedor. O jeito que vem o dinheiro para nós é o canal. Você tem um emprego, você tem um trabalho, aquilo é o canal para Deus te abençoar.
tá? Porque Deus, Ele abençoa o seu trabalho. Você tem que entender isso. E se você andar com Deus, aquilo prospera mesmo. Mas você tem que saber como que você vai administrar o teu dinheiro. Porque este é o problema. Tá cheio de gente que o dom dessas pessoas é de administradores no reino, mas Deus não pode dar, porque a hora que pega o dinheiro enfia no bolso e sai andando. Então Deus não pode despejar milhões para fazer a obra que Deus quer. Não vai despejar porque a pessoa nem entra, não está purificado o caráter. Não é o caráter de Deus, não vai poder pegar a grana, milhões. Ele dá um pouco aí para você se virar. Porque Deus é bom. Não é só isso que fica na vida. Então esses dons nunca chegam lá. Valeu? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, 17 de 1 Reis, o versículo 3 e 4. O que aconteceu aqui? Nós sabemos que Elias ficou morrendo de medo, houve aquela situação dele toda lá, e ele teve que profetizar para Acabe que ia haver seca, não foi que Deus mandou? E quem era de Deus que se aproximasse do rei Acabe, que ele era um rei ímpio, né, que formou então essa parte da Samaria para cima, o reino do norte, que era o reino de Israel, ficou esse nome porque era ímpio, começou com ele, com o rei Acabe, precisou haver essa divisão aí. E a parte do sul, que a capital era Jerusalém, então era o reino de Judá. Então Israel foi dividido em 2 reinos justamente por isso, porque esse Acabe casou com Jezabel, né, que essa mulher, o pai dela, ele era um sacerdote de Baal, das coisas mais nojentas que faz para, sabe, esse ídolo aí, esse demônio, que é um diabo. Então ela veio com isso tudo, e ele também, ele foi influenciado por ela, porque ele também já tinha esse coração. E quem fosse de Deus, que chegasse perto dele, ele matava. E ele mandava ir caçar as pessoas de Deus, os judeus, que seguiam Deus, ele mandava matar. Ah, está adorando a Deus, não está adorando Baal, mata. Então Deus falou para Elias, você vai lá e profetiza que vai haver seca, 3 anos. Vai lá. Mas, gente, ele arriscou a vida, mas ele obedeceu Deus. Obedeceu Deus e não morreu. Então Deus manda ele, olha aqui versículo 3. Deus falou para Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então, o que acontece aqui? Deus usa essa torrente, esse riacho aí, como vocês queiram falar, era um riacho, uma coisa assim, pequena, para trazer provisão para ele, foi o que Deus usou. Então essa torrente foi a provisão de Deus, e os corvos que traziam a comida para ele, tudo na hora certa, trazia a comida para ele, na hora certa. Essa água, essa torrente aqui, ela jorrava água na hora que ele precisava, depois secava, era bem assim. Então essas coisas aqui, Deus usou como canal, sendo que Deus é o provedor. Você tem que entender isso, que Deus usa o ganho para você, que Ele manda, mas Ele é que está provendo. Porque muitas pessoas põem como provedor o próprio trabalho. Não, eu tenho meu emprego, porque eu ganho, porque não sei o que, bababá. Mas você pode perder o seu emprego. Porque Deus não é o provedor. Quando Deus é o provedor, Ele vai estar sempre com você, enviando a provisão. E se for acontecer alguma coisa, Ele vai estar agindo para você não perecer. É isso que é bom você andar com Deus, para você não ficar sem nada. Porque tem gente que tira férias quando chega lá, que vai voltar, depois de 30 dias na segunda-feira, é chamado lá naquela tal sala com um aviso assim, você está despedido. O cara cai duro, fica doente até.
Nunca esperava isso. Então, quer dizer que a fonte não era Jesus, não é Deus, é a própria pessoa, com a própria força, é que lida com as suas coisas e com o seu dinheiro, e depois acontecem esses desastres na vida. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, que é para você deixar Deus te ensinar como que você vai prosperar, tá? Porque o seu trabalho, Deus é fiel para te abençoar no trabalho, para você prosperar. Isso é maravilhoso, porque Deus, que é o provedor, Ele é a fonte, imagina isso, a fonte, é dele que sai. O foco tem que ser isso, quer dizer, o tanto que você anda com Deus, é o tanto que Ele vai te prosperando, é maravilhoso. Você não precisa ficar fazendo conta, não precisa ficar desesperado, porque Ele é a fonte. Ele usa um canal, como Ele usou aqui para Elias, né? Mas só que Jesus, presta atenção, é sempre a fonte. O Deus é a fonte. Tá bom? Então, pode acontecer o que acontecer no governo, não sei o quê. Você recebe a aposentadoria e se o governo falhar? É só aquilo que você tem o ganho. Bom, se for acontecer isso, Deus já veio na frente. Ele sempre vai vir na frente. Que é Jeová Jiré, Ele sempre vai vir na frente. Se Ele é o seu Deus, se você sabe administrar as suas finanças, se você sabe que Ele é o teu provedor, que você anda com Ele, você não precisa se desesperar. Porque isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque aqui ele foi guiado pelo Espírito Santo. E ele falou, vai lá. Ele mandou aonde ir para ter provisão, ok? Porque Deus também te ensina o que fazer para você ter provisão na tua vida. Isso é maravilhoso. Andar com Deus é outras coisas, tá? Então, aqui eles foram apenas o canal. Mas, depois disso daqui, acontece que secou a torrente. Deixa eu ver aqui. Mas, no 7, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Acabou? Acabou. Mas espera aí. Então, Deus não está tomando conta do riacho? Dessa torrente? Ele mandou lá, e como é que seca? E agora? Como é que vai ser? Então Deus fala para ele que a seguir, ele fala assim, vai lá para Sarepta, e tem uma viúva que eu já falei com ela vai suprir você, o alimento, a comida para você. Mas escuta, como que Deus não tomou conta dessa torrente aqui? Deus não tomou conta? Não. Por que secou? Foi por causa de Elias mesmo. Não foi ele que profetizou que havia seca? Então aconteceu. Mas não era maligno. Ele profetizou a palavra que saiu da boca de Deus. Quando é de Deus, acontece. Mas ele profetizou, precisava, para acontecer as coisas na terra, nós temos que profetizar o que Deus falou. Senão não acontece, porque nós que temos autoridade aqui na terra. Jesus nos deu essa autoridade. Eis que vos dou toda a autoridade sobre todo o poder das trevas. E nenhum mal te atingirá. Nada te causará dano. Não é que Jesus falou? Então, Jesus pegou a autoridade de Satanás que estava em Adão, porque ele perdeu a autoridade de Deus, Adão, deu para Satanás. Jesus veio para resgatar esta autoridade. E ele disse isso lá. Eis que te dou toda a autoridade. Toda. É dele a autoridade, mas ele delega para nós, está no Espírito. Está no seu Espírito. Se você anda com Deus, você tem autoridade. Então, para profetizar, quando você declara a palavra de Deus, você está profetizando. Porque esta é uma palavra profética. Tudo que está na Bíblia é de Deus, é profética. Se você declara com o seu coração, com a fé, você está profetizando, vai acontecer. Por isso que a pessoa fica confessando a palavra e não está com fé coisa nenhuma, e nem tem relacionamento com Deus. Já estou confessando há anos, não está acontecendo nada. Já confessei, sei lá, quantos meses não está acontecendo. Porque não tem fé. Né? Mas então o que aconteceu de secar aqui foi justamente porque ele profetizou. Então não foi Deus que causou a seca, ok? Ele profetizou, aí aconteceu isso, tá? Então, mas veja que o canal da bênção vai mudar. O provedor nunca muda, é Deus. Você tem que entender isso.
O provedor nunca muda. Você tem que saber. Por isso que é Deus que vai te abençoar, porque Ele é o provedor, Ele vai... Se você ficar na presença dEle, Ele vai arrumar um canal para você ter o dinheiro, a sua bênção, seja o que for. Sei lá, o lugar para você morar, não sei, o que for. Estão acompanhando? Não é bom isso? Então, mas quando ele chega lá, Deus me escolhe uma mulher viúva que estava na porta da cidade. Ele chegou, já tinha aquela mulher lá. Mas Deus já tinha falado com ele, que está escrito aqui, com a mulher. Olha, Deus falou, eu já falei com essa viúva e ela vai te suprir, vai lá, para Sarepta. Aí ele vai, larga porque os corvos não vieram mais e nem a água secou. Ele falou, vai lá, porque a provisão está. E você vai encontrar essa mulher e ela que vai te dar provisão. Quando ele chega, já viu a mulher ali. Ela estava trabalhando, fazendo alguma coisa. Ele falou, olha, vai lá, me traz água, por favor. Aí ela ia, nisso, ele falou, não, mas me traz um bocado de bolo lá, de pão para mim. Aí, poxa, mas Deus me manda justo uma mulher que não tem nada. Ô Deus, passa-me o favor. Como é que é isso? Não dá para o senhor mandar os corvos aqui de novo? Porque agora ficou preta a situação, né? Água é miséria, comida ela nem tem, mal vai dar para dividir com o filho, porque ela declara isso tudo para ele, tá? Só que Deus queria que essa viúva se envolvesse com ele, para Deus não só abençoar Elias, mas abençoar a viúva, porque Deus é assim. Ele é o máximo. Gente, Deus não é igual ao humano. O humano não presta. O humano está caído, o humano é interesseiro, só faz o que não deve. Mas Deus não. Deus, a visão dele é completamente diferente. Então, ele viu porque a gente não sabe o relacionamento que essa mulher aqui, ela nem era judia, né? E ela... O coração dela podia buscar esse Deus, porque Deus falou com ela, você vai vir um aí, você tem dinheiro. Por isso que ele falou, essa mulher você vai encontrar lá. Então, houve algum relacionamento, tá? Então, Deus queria agir naquela mulher além dos interesses e necessidades de Elias. Então, você tem que estar atento a Deus, porque Ele quer fazer as coisas, mas tem que ser do jeito dEle, porque Ele que vai designar que jeito que Ele vai prover para você é bárbaro. Por isso que você ora muito em línguas, por isso que você estuda a palavra tem que estar no teu espírito, transformando a tua mente para você ouvir esse Deus, ter o discernimento do que Ele quer que você faça, ficando na presença dEle. Você tem que gastar tempo ficar lá. Agora, quem já tem, isso aí vai dar. Então só fica com o que vai dar, né? De repente chega uma hora que pode secar, né? Isso é a torrente secar. Não pode ficar vivendo assim, de coisas que estão perigosas, sabe? Então, o que Deus quer? Quando Ele quer nos abençoar, porque está faltando coisa na nossa vida... Porque, pensa nisso, Ele vai te abençoar, mas Ele vai usar você para atender necessidades de outros. Já entendeu isso? Precisa entender. Ai, não. É assim, se você não fizer, você vai ficar na draga. Você que sabe. Você tem que ver o que Deus quer. Porque Deus é assim. As pessoas não saem do miserê porque não estão ouvindo Deus. Não quer fazer o que Ele está mandando. Porque está tendo uma provisão própria, com a força própria. Não tem o Senhor como provedor, então é mirrado o negócio. A pessoa fica miserável, tá? Então, precisa entender assim os diferentes momentos que Deus age na sua vida para Ele te dar provisão. Ele quer te dar provisão, mas por isso que você tem que ficar lá. Ele vai arrumar para você a provisão, Ele não vai te deixar na mão. Ele vai arrumar. Porque Ele é o provedor, Ele é a fonte. Não é bom saber isso? Então, por isso que você fica lá com garantia, com segurança. Você não vai ficar desesperado. Porque Ele vai dar a luz. Como eu disse, Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ore muito em línguas. Leia a Bíblia. Adore a Deus. Fica lá com Deus um tempo. Porque Ele vai te dar uma percepção. Quanto mais você ora em línguas,
mas o seu espírito fica sensível à voz de Deus, que é o Espírito Santo que está no teu espírito. Entende isso? Entendeu, né? Vou repetir. Quanto mais você ora em línguas, mais o seu espírito fica sensível à voz do Espírito Santo que habita no seu espírito, junto com ele, que é um espírito só, para te dar um entendimento. Essa voz, você tem uma percepção, uma sensibilidade, que é de Deus, você sabe que você tem que fazer isso. Não, mas Deus, eu preciso de confirmação. Continua orando. Eu preciso de confirmação, se é isso que você quer. Mas é uma força, é um poder. E você sabe que é Deus que quer. Porque na hora, dinheiro, não, dinheiro tem que estar no meu bolso. Não, Deus, não me vem com essa. Então, se você não anda no amor ágape, você não vai fazer. Você nem vai confiar que é Deus, porque o dinheiro é teu, você é a fonte, você é que lida com a tua vida. Então, aí você não quer mais, tá? Então, Deus usa outras situações para te abençoar, para você ter. Você dá o que você quer, mas tem uma situação que é Deus, que é o teu provedor, e Ele sempre vai orientar você nas tuas finanças. Mas é maravilhoso, porque Ele vai querer usar. Ele é o provedor, Ele quer usar as finanças para o reino. Por isso que você nasceu de novo, nasceu no reino de Deus. Você pertence ao reino. Amém. Então, o que o diabo fez? Fez uma bagunça aí que quando fala que o dinheiro para o reino... não, é tudo ladrão. Mas você tem que saber onde Deus manda. Quando Deus falou aqui, David, eu não quero mais que você faça mais essas... Como é que fala? Esse chamado para as ofertas, do jeito que você faz, porque você está arrancando deles, com esse discurso teu. E eles vêm mesmo, porque tem os dons, manifestos, ficava ensinando, Deus sente aquela presença, as pessoas são curadas e tudo mais, e assim vai. Aí, poxa, na hora da ministração das ofertas, fazia todo um discurso lá, uma pregação, as pessoas traziam até a casa, faziam aí, falavam, se eu quiser arrancar a tua casa, não, porque eu sei fazer uma pregação. Para fazer isso. Cita a Bíblia até. Deus falou, você para com isso. Você para. Eu comecei meu ministério neste ponto. Você para com isso e você vem estar na minha presença para eu ser o seu provedor. Você nunca mais vai fazer isso. Pedir nada. Lá, na minha presença, eu vou prover tudo para você. E ele diz, tem mais. Para dar oferta para as obras minhas, como eles dizem, eu vou te mostrar agora. Ele deu uma visão para o David. Olha, aqui a mão de Jesus cheia de sementes. Aí mostrou um barranco assim. E depois mostrou um terreno todo arado, bonito aqui embaixo. Tudo beleza. Aonde que você vai semear essas sementes? Qual terreno? Nesse barranco ou aqui embaixo? Ele falou assim, mas é lógico que é aqui embaixo. Então, até onde é para semear, sou eu que designo para as pessoas. Não é aleatoriamente que você faz. O que eu vou fazer? Não, você faz o que você quer, mas o que Deus está mandando você fazer? Entendeu? Então, porque Jesus completou para ele, falou, olha, porque se semear aonde eu não mandei, não vale, eu não levo em conta. Está fazendo coisa fora da minha visão e não vai ter o retorno. Então, gente, olha que maravilha. Então, isso que é, meu filho, a sorte é essa de você andar com Jesus. É só bênção. É isso aí, tá? Então, gente, outro jeito que Deus age para trazer bênçãos financeiras e prosperidade é o trabalho com as mãos. Falar em trabalho já dá um nervoso. Não, pelo amor de Deus. Não, mas o trabalho já, desde antes da queda do homem, já existia a condição do trabalho que Deus deu para Adão e Eva. Já existia isso antes. Mas você não falou que Deus criou tudo, tal, e pôs o Adão lá no jardim do Éden? E tudo era dele, mas Deus falou, cultiva e toma conta. Você tem que cultivar o jardim, uai. Se tiver praga, você vai arrancar. Se tiver alguma coisa que não está bom, você vai tomar conta. É para você cultivar. Então já existia, ele tinha esse trabalho de guardar, cultivar, tomar conta.
que ele não tomou, aliás, né? Ele não tomou, mas isso sempre existiu, tá? E o mesmo Deus, ele criou, ele trabalhou, porque ele fez toda a criação em 6 dias e no 7º ele descansou, não foi? Então Deus é um Deus de trabalho, mas é um Deus de um trabalho que descansa. Você vai ter que entender isso, tá? Então, Deus, obviamente, ele abençoa o trabalho das suas mãos. Você tem que ver como que ele quer prosperar você. O que ele vai fazer para te... Mas isso é Deus que vai falar. Então, esse é um outro modo que Deus usa para prosperar. Você vai ter que usar suas mãos, vamos dizer. Mas isso é um outro caso. Né? Primeiro teve esse, que Deus mesmo mandou aqui de um jeito. Que alguém foi suprir. Ele muda. Isso varia. É assim, é sazonal, vamos dizer. Muda, não é para sempre. O canal. Houve pessoa, houve a natureza. Agora trabalho com as mãos. O que você vai fazer? Se Deus já está falando. Então, o trabalho é uma coisa que sempre existiu. Entendeu? Desde antes da queda. Então, vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Veja isso. Eu preciso falar sobre isso. Porque tem que corrigir o que está errado por aí, né? Sabe? Não, gente, nós vamos fazer uma campanha e tal e coisa. Tá? Agora vamos ver capítulo 15 aqui. Então, graças a Deus que agora com a nova natureza, igual Adão entrou na obra concluída de Deus, depois do 6º dia, que Deus descansou, e depois que Deus criou Adão e Eva, não foi? Aprontou tudo, é que nem quando vai nascer a criança. Né? Os pais arrumam tudo, o quarto, arruma tudo que o bebê vai precisar, arruma a parteira, arruma o médico, sei lá, arruma tudo, tudo preparado, já tem nome, já está tudo preparado. A criança nasce, já está em tudo lá. Então é isso. Deus criou tudo, depois todas as coisas, deixou tudo pronto para o homem. E o homem entrou lá, na obra concluída. E Deus descansou. Mas ele teve que trabalhar. Então, desde o início, porque Deus trabalhou. Agora nós entramos na nova natureza. Com a nova natureza, nós também entramos numa obra concluída. Porque Jesus concluiu na cruz. O que Adão deu para o diabo e estragou na raça humana, de ficar sem Deus, sem a provisão, sem este contato à natureza de Deus em nós, o Espírito Santo. Então Jesus fez a obra na cruz morrendo, pagando o preço, derramando sangue para lavar os nossos pecados. Morreu, ressuscitou, depois subiu aos céus. Quem aceitou Jesus e aceita, a partir de então é salvo, entra numa obra concluída. Agora você tem o poder de Deus, você tem a vida de Deus, você tem a obra feita, tudo está no seu espírito que se chama graça, que eu ensinei ontem. Não tem mais nada para ser feito. É só você aprender a entrar na graça que está no teu espírito. Mas você tem que ter a Bíblia, estudar, buscar Deus. Isso aqui não é, gente, religião, ir na igreja, cantar, pular, falar e ir embora e não fazer nada. Tá cheio de pastor que nem lê Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira. Mas muitos nem sabem nada do que está escrito aqui na Bíblia. E já tem um discurso preparado, já fez 1, 2, 3, 4 discursos e fica falando aqui direto. Não tem comunhão com Deus. Não sabe nem para que é para orar. E talvez até você nem sabe o que você tem que orar para Deus fazer. Que isso, eu vou trazer de novo esse ensino, é a oração no Espírito e a oração em Espírito. São diferentes. Orar no Espírito, orar em Espírito. Você entra na presença de Deus de tal maneira que o próprio Espírito Santo te mostra, fala para você, você tem que orar para essa situação. Assim. Eu sei o que eu estou falando. Eu oro por coisas, porque eu tenho que saber, para que o Senhor quer que eu ore?
Você tem que saber. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você nem está enxergando o que é para você orar. Para você mudar de vida, para Deus fazer. Porque quando Ele falar, você ora assim que Ele vai fazer. Maravilhoso. Amém. É que tem que ir explicando tudo. Então, 1 Coríntios 15 agora, versículo 10 e 11. Olha aqui. Mas pela graça, grifa aí, de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhou com a graça de Deus. Portanto, se eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, o que ele está dizendo aqui? A graça de Deus pode te ensinar a trabalhar. O que você vai fazer para você ganhar dinheiro? Para você ser próspero, para você ter. E é com abundância. Por que é com abundância? Porque o provedor é Deus, que dá para você com abundância e dá para você fazer o que Ele quer no reino. Não é o máximo? É isso aí. Então, quando você aprende com a graça a trabalhar, o retorno é desproporcional ao tanto que você trabalha. É assim. Porque é abençoado. Você não acha isso interessante? Então, é viver com Deus. Porque essa parte, Deus não é contra isso. Porque tem muita doutrina que fez confusão na cabeça dos outros. E tudo errado? Quer dizer que no fim, quando tem um dinheiro, está tudo errado porque faz coisa errada. Não é por aí. Tá? Então, é desproporcional ao tanto que você trabalha, porque Deus, Ele é a fonte e Ele vai mandando, vai fazendo crescer, ter frutos. Não é demais? É isso que é andar com Deus. Então, se você que está me ouvindo aqui, você que está em casa, e você começa a se posicionar em Deus, quem é da tua casa, dos negócios, vão abençoar, porque Deus está usando você para agir lá. Para fazer coisa certa, hein? Coisa errada, não. Não vem com essa. Aliás, Ele vai purificar para não fazer coisa errada. Não, não tem nada disso. Em cambalacho, Deus não assina embaixo. Tá? Porque a pessoa ficar fazendo cambalacho não vem nem na igreja mais. Porque vai escutar Deus falar, fala, eu que não vou não. Porque sabe que está errado. Você tem consciência ou não? Você faz um negócio errado, você sabe ou não? Não vem não, todo mundo sabe. Porque consciência Deus deu até para o ímpio. Então, Deus quer te ensinar a ser próspero. Aprende com Ele a ter tudo o que você precisa. Então, o retorno vai ser sem um esforço excessivo. Porque tem gente que se esforça demais, fica até doente. Né? Esses aí que ficam, a doença é trabalho, né? Porque Ele é o provedor dele mesmo. E nunca vai usar aquilo que Ele tem. Na verdade, porque fica escravo, dependente, é um vício, só para ter. É horrível. Mas não é isso que Deus... O propósito de Deus não é esse, tá? Então, mas só que Deus, Ele abençoa o trabalho das suas mãos, justamente para você dar frutos, para crescer. Ele abençoa o trabalho das tuas mãos. Por isso que você tem que orar, pedir para Deus, abençoar. Abençoar. Você confessa a bênção para as tuas... o seu trabalho, o que você faz, o seu ganho, o que você tem para Deus abençoar. Né? Isso aí. Então, não é com o próprio suor do seu rosto, com esse sacrifício e cansaço, é que vem a prosperidade. Não, porque daí não é de Deus. Tá? Então, veja Lucas 5. Não é que é preguiçoso, gente, não é isso que eu estou falando. Existe um trabalho, você tem que ser responsável e tudo mais, mas não é uma coisa que você fica alucinado, porque tem gente que é alucinado, né? Que o foco é o trabalho e não sai daquilo. Então, Lucas capítulo 5, veja aqui, o que aconteceu aqui? Eles pescaram, ficaram lá a noite inteira, não pescou nada, né? Não tem? É isso aí. Aí, quando eles saem, Jesus está lá,
Jesus diz no versículo 5 para Pedro, deixa eu ver aqui, é no 5 mesmo, ele fala assim, olha, no 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, com a palavra do Senhor, mudou tudo. Quer dizer que o lado que eles estavam fazendo, o jeito que eles estavam fazendo, não estava tendo bênção, não teve sucesso, não teve progresso naquilo. Não foram prósperos, mas quando Deus deu a palavra, disse, lança, eles lançaram e foi uma pesca extraordinária que nem as redes conseguiam sustentar tanto peixe, foi desproporcional. Ai, mas então como que eu vou fazer, porque eu estou precisando muito de dinheiro, ai. Ô gente, calma, você não pode ir para Deus desse jeito, não é assim, você tem que ir igual a criança. Quando levanta de manhã, vem lá na porta da cozinha, mamãe, quero leite. Ele não vem, ai, será que vai ter leite? Vem ajoelhando, mamãe, ai, mamãe, eu sei que eu não mereço, mas não me dá leite, por favor. Ai, será que vai ter leite hoje? Ah, isso não existe. Não é para você ir para Deus com esse coração. Você vai diante de Deus, que é o teu Pai. E lá você começa a receber no seu espírito, porque você se relaciona com Ele. Então não é o excesso do trabalho, porque aqui o excesso do trabalho não deu nada, hein? Porque foi com a força deles. Mas com a palavra foi um milagre. Foi milagrosa a pesca. Foi desproporcional. E nem houve esforço, tanto esforço. Só lançaram e... Deus faz acontecer as coisas através das tuas mãos. É para o reino, amém. É isso aí que você tem que falar, amém, para o reino. É isso que vocês têm que entender. Porque além dele te dar, é para o reino. Tem que abrir a cabeça, é servo de Deus. Amém. Ele não vai te dar para você ficar andando para a rua, nem pense. Ele te dá miséria, essas coisas aí que você tem. Um carro, 2... tira férias e vive atormentado. Não é isso não. Isso não é andar com Deus. Nem é bênção. Isso é uma migalha. Está valendo? Não, é para você ter, para servir a Deus naquilo que Ele quer. O que Ele mandar você fazer. Que Ele é o provedor, mas Ele tem que confiar, na tua mão. A tua mão é confiável ou é o teu bolso? O que é confiável na tua vida? Porque Ele não tem relacionamento com o Pai. Não tem medo. Eu não que vou dar. Mas Deus tem que ser o Senhor do seu dinheiro também, para você não ter medo. E nunca faltar e multiplicar, triplicar, abençoar. Milagre. Né? Ficar fazendo conta? Deus falou para mim, se você fizer conta, não dá. Não faça na conta. Eu fazia. Não faça conta, mas eu tudo posso. Eu já fiz. Gente, foi só milagre a partir daí. Não é que eu fico dando cartão, porque eu não dou cartão por aí, mesmo porque eu nem tinha cartão nessa época. Você tem que saber administrar o que você tem, e muito bem. Mas isso não quer dizer que você vai ser miserável, que você não pode ter, que você... Não é isso. Você tem, você pode. Mas não precisa jogar fora extravagância. Isso Deus não gosta. Tá? Então Deus... Ele abençoa o trabalho de suas mãos. Agora vamos ver Deuteronômio 28, que são as bênçãos. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar aqui, mas então, Deus, eu peço tua ajuda. Eu não vou fazer que nem o David. Ai, relógio, para, porque eu preciso pegar o relógio, parou. E era um Rolex, cara. Parou e que... Ai, meu Deus, o relógio... Depois, quando ele viu o relógio parar, eu falei para ele parar. Olha, deu problema lá no mecanismo. Não fala coisa que não deve, que vai acontecer, hein? Não, mas eu estou precisando de tempo. Então, olha aqui, É porque é ensino, vocês têm que entender. Agora, não é com a tua cabeça, ai Deus, eu nem estou dando os meus exemplos aqui, porque senão eu não saio do pedaço. Eu tenho 1000 exemplos a dar sobre isso. Foi o próprio Espírito Santo me ensinando. Então, Deuteronômio 28, versículo 12, presta bem atenção. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro
o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ele está dizendo aqui, isso aqui é Antigo Testamento, já abençoa o trabalho das mãos. E isso continua muito mais agora em Cristo Jesus. Muito mais. Tá? Isso aqui é, tempo da lei, antiga aliança. Agora nós temos uma aliança superior, que é Cristo Jesus. Então veja Hebreus 8. Está valendo? Ah, é duro, gente, é horrível não ter dinheiro, pelo amor de Deus. Agora, ter dinheiro e ficar miserável é pior, é duplamente horrível. Hebreus, capítulo 8, versículo 6, está escrito aqui, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque ele é a própria aliança de Deus, que ele fez conosco, Deus. Então, gente, é superior, não é uma aliança na pedra, não. Agora é uma aliança no próprio Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, tá? Então, o fruto das nossas mãos, do nosso trabalho, é por causa dessa aliança, agora, de Jesus. Então, você não tem que ficar apavorado, fica lá. Deus, meu Pai, você é o meu provedor, e você não vai deixar faltar nada, porque só diz que você é o meu pastor. Mas você tem que falar com fundamento, né? É que não acontece, meu. Você tem que ser sincero. Quando você fala a palavra, tem que ser sincero. Entende? Você tem que viver aquilo, não. Eu não estou com medo, você é o meu provedor. Você é que me supre e não vai faltar. E é isso que eu fazia, só vou dar um exemplo, que eu tenho milhões. Que para ir para os Estados Unidos, os 12 anos, que eu fui 3 vezes por ano, com as minhas 2 filhas. Todos os dias eu chegava hoje, amanhã, até o dia de embarcar, confessando a minha ida lá, com a provisão de Deus, agradecendo. Para tudo. Para o avião, para o hotel, para a compra de todos os ensinos, coisas que tinha lá, que eu queria, livros, tudo. Para dar oferta para a igreja e para dar oferta na mão do meu pastor e para a comida que nós tínhamos que comer, para tudo, com sobra. O Senhor me deu. Todo dia eu agradeci a Deus. O Senhor fez. Ah, eu não vou aí porque é longe, eu não tenho dinheiro. Então, você não tem comunhão com o Pai. Você não vai ter mesmo. Os Estados Unidos é bem mais longe que aqui. E é bem mais caro. Né? Estão me acompanhando? Então, você tem que todo dia na presença de Deus, teu Pai, agradecer. O que você no natural não tem, mas você já tem no Espírito. Para aquilo começar a aparecer, uai. Então, eu não deixei de ir lá porque eu não tinha provisão. Ei, Deus mandou eu ir, eu fui. Um dia ele falou, porque estava difícil, gente. Era guerra, diabo, para tudo que é lado. Estava muito difícil. E Deus veio o pensamento. Eu não falei nada. Mas ele falou assim, Ana Maria, olha, eu já te dei dinheiro para hotel, dinheiro para passagem, tudo isso que eu falei. Te dei até um jogo de malas novos, tudo. Para você ir lá agora, você é que sabe. Você é que sabe. Gente, eu tremi na base. Falei, credo. Credo se eu não for. Aí eu estou lendo aqui a Bíblia, bem a hora que eu virei a folha, está escrito, não perca as oportunidades, porque elas não voltam. Estava escrito. Eu entendi. Falei, então, Deus me deu, Deus está te dando tanta oportunidade, mas você escorrega, fica deitado lá no chão. Não pode, você tem que ser firme. Ele é o seu provedor. Porque você sai da presença dele, você começa a acreditar no teu fracasso, na tua miséria, aí você pronto. Não é para faltar nada na tua vida, nada. Nada, é para ter. Amém. Com a abundância que Jesus falou. 12 anos, 3 vezes, hein? Por ano.
para os Estados Unidos. 3 pessoas. Mas a fonte era Jesus, o próprio Deus. Nunca pedi oferta aqui para eu ir lá, não. Vocês, olha, eu estou indo que é para trazer para vocês, né? Porque é isso que os outros fazem, né? Vocês têm que dar porque eu vou trazer. E depois vocês vão ver a benção. Não, senhor. Uma vez, o Nenê, marido da Tilda, me deu. Falou para pagar o hotel, $1.000. Deus abençoou ele. Ele veio no secreto, fez isso para mim. Com todo amor e respeito, mas assim, um coração muito humilde. Ele fez isso. Foi maravilhoso. Mas eu nunca pedi. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. Foi maravilhoso. Então, gente, você tem que estar na presença de Deus. Você está lá na presença de Deus orando o quê? Como é que eu sabia orar isso? Por que você não sabe? E ainda que eu falo como é que ora, e por que você não faz? Pra você ter. E Deus me ensinou eu agradecer de 1º de agosto a 31 de agosto, todas as contas pagas, já foram pagas, todo dia falando, já foram. Nem chegou 31 de agosto, mas eu já foram pagas em Cristo Jesus, porque o Senhor é o meu provedor. Eu te agradeço, o Senhor me deu sobra. Gente, tá, Deus sobra, Deus sobra, Deus sobra. Ei, digam amém. Amém. Tem que ter sobra. Para quê? Para o reino. O que o Senhor quer, Deus? Vamos fazer. Deus nunca vai deixar você na pior. Não confia só no trabalho das tuas mãos, não. É Deus que abençoa o trabalho das tuas mãos. Amém. Fica na presença dele. E depois ele vai te dar ideias de como que você vai. Se é esse o canal, como é que vai ser. Mas aqui nós estamos falando de trabalho das mãos, tá? Depois, se a gente lembrar como que Deus mandou o maná, gente, foi surpreendente aquilo. Porque, como que Deus fez para alimentar aquela gente? Uma coisa tão tranquila que ninguém precisava tacar fogo, ficar cozinhando com panela. Olha que coisa linda. Deus supria. Caía do céu o maná, que é o próprio pão de Deus. O pão do céu caía, mas ele era como um orvalho. Mas caía quando? A hora que eles estavam dormindo. E eles tinham que ir pegar, porque era como um orvalho, uma coisa assim, soft, sabe assim? Eles tinham que pegar antes que amanhecesse, que o sol viesse, porque derretia, sumia. E eles tinham que sair procurando. Era só o chefe da família que ia, para pegar o tanto que era para cada um. Que aquilo sustentava, não precisava mais nada. Ó, que Deus maravilhoso. Mas eles estavam dormindo e Deus fazia as coisas enquanto eles dormiam. Qual que era o trabalho deles? Ir caçar. Ir caçar o maná e pegar. Que estava ali, para lá um pouco. Aí eles ficaram cheios. Depois, nós queremos codorniz, Deus mandou carne, Deus mandou codorniz. Lá no Egito era ótimo, na mão do diabo, era maravilha. Tem gente que ainda, antes era do diabo, que estava bom coisa nenhuma, estava horrível. Nunca foi bom. Acorda. Opressão de Satanás. Né? Ainda é morto espiritualmente. Depois água, fez jorrar água da pedra, que formou um rio. Tem o rastro lá até hoje, do rio. Lá para baixo, do Monte Sinai, lá para baixo. Uma pedra está lá cortada. No meio a pedra. Foi demais. Então é isso daí. É depender de Deus, não de nós mesmos. Eu não podia depender de mim, porque eu ia tirar dinheiro de onde, hein, gente? Porque, no fim, Deus fez tudo aquilo lá, das empresas que eu já falei. Que ele tinha posto meu nome lá, não sei quantos %, você quer? Aí veio o contador falou, mas você tem que tirar esses lucros, está muito aqui, não dá para ficar isso aqui, você vai ter que tirar. É lei. Mas olha que Deus mandou o nego tirar o lucro. Aí tinha o meu nome lá com a certa parte, 10% uma, eram duas, porque uma era engenharia e a outra era a fábrica em si mesmo da produção dos equipamentos. Então eram duas empresas. Então 10% numa, 5% no outro, tirar os lucros. Lá veio o cara. Você vai ter que assinar isto. O que será? Então, isso aí é porque deu os lucros. Isso aí é seu. Ele foi muito honesto. Ele é honesto, Fernando. Aí ele falou assim, tá,
Então você vai querer isso como? Eu falei, é meu mesmo? Ele falou, isso daqui você quer em reais? Você quer em dólar? Você quer que eu ponha no banco? Que jeito você quer que eu guarde? Eu falei, não, eu quero dólar aqui. Não é porque depois chega na hora de eu ir, cadê o nego pode falar, ai, perdi a chave, não sei da hora. Não, vamos assegurar, porque amanhã, gente, é perigoso. Aí ele me deu. Gente, foi só milagre. E quem que pôs dinheiro na minha gaveta? O anjo mandou, porque Deus não tem dinheiro no céu. Para eu ir para os Estados Unidos. Deus. Gente, anda com Deus. Não dependa de você, não dependa dos outros. Porque os outros, o diabo entra neles. E daí? Daí você vai fazer o quê quando o diabo entrou no outro? Não, depende de Deus. Ele é a fonte. Ele, se não jorrar daqui, ele jorra daqui. Amém. Amém. Ele é o poço. Ele te ama. Ele não quer ver você desesperado. Não quer ver você chorando lá, molhando seu travesseiro. Não quer ver você desamparado, ficar fazendo conta, porque ele falou para mim, não faça conta, porque eu tudo posso. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, agora nós vamos ver aqui, outro caso que a gente pode lembrar, veja como que Jesus fez. Bom, aqui o próprio Deus, a fonte, né, fazendo acontecer. Uai, ele pôs dinheiro. Gente, tem gente que não acredita nisso, mas é verdade mesmo. É verdade mesmo. Há 26 anos atrás, 3 mil dólares era dinheiro pacas, ou não? Era bom demais. É bom. Pois, eram notas de 50, que dava 3 mil dólares. Eu estou confessando. Nunca mais acabou aquele lá. Nunca mais. É assim, a minha vida é assim, tá? Por isso que nós estamos aqui nessa igreja aqui. Ela tem as portas abertas. Amém. Glória a Deus. Tá valendo? Amém. É porque eu vivo isso. Isso que eu estou pregando aqui, eu vivo. Então, ali Deus que fez. Ok. Agora, o próprio, a fonte. Agora, Jesus lembra lá na multiplicação? Ele precisa de usar de relacionamentos, ou seja, pessoas, para serem envolvidas, para elas também serem abençoadas e agir na tua vida. Ele faz isso. Então, aquele menino com 5 pães e 2 peixes, né, veio até lá e Jesus multiplica aquilo e alimenta a multidão. Isso aí que trabalho que houve ali? Foi de um relacionamento. Cadê? O menino veio até ele, deu o que ele tinha. Então, é do pouco, Deus faz muito. Isso é maravilhoso. Saber fazer multiplicar o que você tem. Deus me ensinou. Ora aí para multiplicar. E é isso aí. Põe a mão nas tuas finanças. Estende a mão lá para a tua conta bancária. Confessa a multiplicação todo dia. Você está na presença de Deus. Está multiplicado. Nunca há de me faltar. Nunca, nunca, nunca. Porque em nome de Jesus está multiplicado. Antes que amanhecesse o dia, o Senhor já abençoou minhas finanças. Deus me ensinou. Uma vez que Deus fez, está feito, minha gente. É andar na manutenção. E acabou. Então, acontece. O canal era o menino. Mas a fonte é Deus. Porque não foi dele que veio a multiplicação. Então, é isso. É isso que você tem que entender, que tem um jeito, né? Para Deus usar. Agora, tem um outro jeito que Deus usa a riqueza do ímpio, que a própria Bíblia diz. Que ele traz a riqueza do ímpio para o reino de Deus, né? Então, Provérbios 13, 22. Vamos ver lá. Vocês estão gostando de ouvir falar de dinheiro? Dinheiro, né, gente? Vamos sortando aí. Dinheiro, não, porque aqui no mundo, sem dinheiro não dá, gente, nem para pregar o evangelho. Nem para pregar o evangelho não dá. Meu Deus. É horrível, né? Porque a gente precisa para se locomover, ir para os lugares e etc. Provérbios 13, versículo 22. Olha só o que ele diz aqui.
O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Deus já falou. Ah, mas como que é isso? Uai, a pessoa, um dos jeitos é, a pessoa se converte, é ímpio, se converte, a pessoa está cheia de dinheiro, ela traz para o reino. Era do ímpio, se converteu, traz para o reino. Agora, Deus pode usar um ímpio para trazer para o reino também. Nós vamos ver isso lá em Esther. Vamos lá. Capítulo 3 de Esther. Aí mais para frente. Vamos chegar lá. Deixa eu ver aqui. Não, é para trás, né? Isso. É para trás, para trás, para trás. Capítulo 3. Nós vamos ver aqui. O que acontece aqui, gente? Então, nós já sabemos que tinha esse rei Assuero, que aconteceu lá um deslize da mulher, não sei o quê. Ele não quis mais a rainha, largou fora, falou, ó, pega as pessoas, as moças mais bonitas do reino e trata bem delas, dá banho de leite, cuida delas, faz elas lindas, para elas virem desfilar na minha frente, depois de um certo tempo, para eu escolher qual que vai ser a rainha substituta da Vasti. Então, aí Esther foi criada por esse Mordecai aqui, que era o tio dela, judeu, ela é de uma família judia, mas nem podia ali, porque eles odiavam os judeus. Sabe como que é? Judeu sempre foi problema, né? Mas, já por uma visão de Deus e tudo mais, porque isso já era o que... Porque como Deus vê tudo que vai acontecer, ele usou esse tio dela para colocá-la como uma das pretendentes. E falou, ó, nunca fala nada que seja judia, porque senão não vai dar certo. E era uma maneira dela ficar também amparada, no final, tá? Aí foi, não é que ele escolhe ela, a Esther, tá? E aí estava toda lá, bela e formosa, o que acontece? Esse cara que chama Amã, que era o braço direito do rei, Deus deu para ele regalias, assim, como o que toma conta do reino. Ele é que manda. Tem o rei, mas esse Amã, o rei delegou isso para ele. Ele mandava, ele fazia e tudo mais. De repente, vieram falar para ele que esse tal Mordecai ficava lá na porta do palácio para saber como ia a sobrinha, se estava tudo assim, porque ele não podia entrar. Mas ele queria sempre notícias e tal, então eles traziam notícias. Aí era para ficar ajoelhando lá para adorar ídolos e o rei e não sei o quê, justamente para pegar os judeus. Aí falaram para ele, ó, tem esse tal aí que fica aí na porta e ele não adora. Ele falou, não adora? Então ele fez um decreto, que era para matar todos os judeus. Maligno, hein? Nós já sabemos disso, né, gente? Que está cheio de inimigo querendo matar todos os judeus. E os cristãos agora entram no embalo, tá? Que é o ódio de Satanás. Aí ele fez esse decreto, o rei, ele falou, não, porque ninguém está, inclusive os judeus, eles é que têm que morrer, porque são eles que não se dobram ante a majestade. Aí o rei falou, então tá bom. Aí ele pega e deposita, não sei, milhares de talentos de prata, riqueza, na conta do rei, para acontecer esse decreto. E o rei achou ótimo, então pode. Falou, porque tudo é assim, né? Se você der, eu dou. Sabe como que é, né? Essa corrupção da vida. Então, ia ficar com aquela riqueza desse Amã aí que ele passou para o rei. Aí, então, vamos ver agora. Versículo 9 de Esther 3. Diz assim, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, ele deu esses milhões aí de dinheiro para acontecer isso tudo aqui. Tá? Agora, veja aqui no capítulo 4, versículo 7. Vamos ver aqui. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porque ele fez jejum quando ele soube e falou, vai e fala para ela que está acontecendo isso, para ela jejuar, porque eles vão matar mesmo todos os judeus, e ela inclusive.
Aí ela pega e fala, não, fala para ele não fazer isso. Aí o 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Aí saiu Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Aí ele conta tudo. Tudo que esse Amã fez, porque o rei nem está sabendo, certo? E esse foi um esquema maligno, né, que a Bíblia conta, que isso é de Satanás, contra o povo de Deus, e esta quantia de dinheiro está escrita, que nós vamos já aqui no livro de Esdras, que fala bem sobre a situação, porque o livro de Esdras, ele foi escrito em 2 etapas. A primeira é do capítulo 1 ao 6, né, que fala da reconstrução do templo de Jerusalém. E depois, o capítulo 7, do 6 e 7, foi quando eles voltaram do cativeiro, lá de Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém. Então, há um espaço entre o capítulo 6 e o 7 de 60 anos, que aí entra outro rei. E esse outro rei, então, ele vai usar esta riqueza que Amã tinha deixado para aquele primeiro rei, para, então, por tudo que era de utensílios dentro do templo de Deus. Está vendo, gente? Que Deus usa a riqueza do ímpio para as coisas do reino de Deus. Então, vamos ver agora aqui, que a história, esse capítulo 7 aqui de Esdras, acontece depois de Esther. Mas o livro vem antes, capítulo 7, vai lá. Esdras. Volta aqui, é antes de Neemias. Capítulo 7, versículo 18 e 20, olha só isso aqui. Também o que a ti e aos teus irmãos, versículo 18, bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa do tesouro do rei. Foi tudo para Deus aqui. Então, Amã, que pagou para matar os judeus, agora o rei da Pérsia, manda pegar o dinheiro dele e dar para o templo de Jerusalém, para fazer as coisas para Deus. Então, o tesouro de Amã do ímpio supriu o templo. Deus usou. Então, não adianta. Está valendo. Então, Provérbios 23, então esse é um modo que Deus usa para usar o dinheiro do ímpio também. Provérbios 23, vamos lá. Versículos 4 e 5, olha só. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Gente, eu não quero dizer aqui que não é para ter dinheiro, que não é para trabalhar. O que ele está dizendo aqui é para você não se exceder no trabalho, para você ficar com essa loucura que você vai ser rico, você vai ter. Porque a pessoa que faz isso, ela fica doida, nem usa aquilo. No fim, ela nem usa, porque ela usou a vida inteira para fazer riqueza e no fim nem usa, né? Tem mil exemplos aí, tá? E também que trabalhar não é coisa ruim. Não tem nada de ruim isso. É muito bom, porque Deus abençoa o trabalho. É só não se exceder, porque isso daí é que a pessoa que se excede demais no trabalho, só vive para aquilo, ela fica com fatiga e a visão dela não é o Deus, o provedor. Ele é a fonte, ele não é o canal, porque é ele que produz. Então não dá fruto. Não dá fruto para Deus, não se vê os frutos de Deus, aquilo acaba, que nem as coisas de Amã. A pessoa acaba nem usando, e quem pega aquilo, destrói tudo.
quando fica para os outros, não é? Então, nós temos que ver o que Deus quer, porque quando Deus dá o trabalho, Ele dá na medida, gente. Não é exaustivo, não é coisa que vai ultrapassar a capacidade da pessoa, o tanto que é para ela produzir. Porque o tanto que ela fizer vai estar abençoado. Multiplica, é muito maravilhoso, porque Deus que é o provedor, tá? O que não pode é confiar no próprio coração. Não confia no seu coração. Confia em Deus, fique na presença dEle e Ele vai fazer o que você precisa. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Agora eu tenho, agora eu estou sossegado. Deus falou assim, mas você não sabe se é hoje que Deus vai te chamar? Ele não falou isso lá? Em Lucas? Está escrito. Então não é por aí. Não é essa a visão. Tá? O trabalho é só o canal. O trabalho é o canal para Deus. Tá? E saber administrar o que Deus põe na sua mão. Que muitas pessoas não sabem. Por isso que Deus nem pode dar muito. Porque não tem noção, fica desenfreado. Outros guardam demais e outros usam demais errado. Então, tudo tem a medida. E sempre que está na liderança de Deus é abundância. E Ele multiplica. Ele multiplica o que você tem. Você tem que saber receber a multiplicação. E saber usar aquilo. Como que você vai usar? Não é para faltar nada para você, mas também não é para você administrar errado. Valeu? Amém. Então, glória a Deus. Ele é o provedor, não se esqueçam. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Se você usar a sua razão, você nunca vai deixar Deus te prosperar. Essa é que é a verdade. Você nunca vai deixar, porque a tua razão é contra Deus. Completamente. Não, isso não. Porque quando o Espírito Santo levanta no seu coração, faça isso com o seu dinheiro, é a primeira vez. O diabo não se levanta logo. Aí ele já entra. Não, o que é isso? Imagina. Hein? Então você tem que prestar atenção. Quem que falou? O quê? Se você obedecer, você é abençoado. Você tem que aprender isso. Eu aprendi. Recebi oferta, naquela época era cheque. 28 mil reais. Pessoal, não, para o teu ministério, Ana Maria, isso é para você fazer o que você quiser, sei lá. Mas olha, nossa, que delícia. Deus troca tudo e manda para o David. Direto. Eu fui treinada. Às vezes era tanto. Mas era tanto, gente. Era tanto, às vezes. Uma vez a pessoa veio e me deu 50 mil reais na minha mão. Há 20 anos atrás. Aí Deus falou pro Dave. Eu troquei. Aí eu falei, como que você quer que eu mande? Ele falou assim, não, é muito dinheiro. Então você manda tanto para a igreja, pode mandar outra parte para mim. Que era para ele. Quando dá, o pastor que vai saber o que ele vai fazer. O ministro. Porque Deus fala com o ministro, se ele não falar, azar dele. Problema dele. Não é azar, problema dele. Então, por isso que eu digo para vocês, porque é daí que eu fui aprendendo a confiar em Deus. Porque nunca me fez falta nada do que eu dei tudo. Eu só recebi de Deus confiança para Ele me dar. Não, ela não merece. Olha o carro que ela está andando. Ela tem empregada, eu nem tenho. Em que mundo que você está vivendo? Nesse terreno medíocre, podre. Não é assim que vive com Deus. Eu nunca fiquei olhando nada, o que o David tinha, o que não tinha e tal. É para a mulher dele ter tudo, sim, e os filhos. E ele também, ele é um servo de Deus. Você é um servo de Deus, é para você ter tudo. Ele é o teu provedor, ele vai falar o que é para você fazer. Você tem que confiar. Eu não sabia isso como que era, mas eu entrei no meu ministério aprendendo. E assim foi, era direto. Receber 40 mil reais na minha mão. Deus dá tudo para ele.
trocar. E todas as ofertas de todos os cultos aqui por 10 anos que ele veio, todo, mas até as moedas, tudo na mão dele. Se Deus não confiar em você, você não pode ser administrador dele. O que me faltou, gente? Só sobrou. E com a humildade das ofertas da nossa igreja, que sempre foi pequena, naquela época nem tinha esse negócio de banco, ninguém estava pondo nada em banco, não. Era de lá que fazia as coisas para ter uma certa estrutura, para trazer o pastor, etc. Depois, alguém, não, eu vou pagar a passagem. Uma vez veio uma pessoa e falou, eu vou pagar a passagem. Depois veio outra pessoa, eu vou pagar a passagem. Mas não foi sempre, uma vez ou outra. Porque eu nunca fiz culto pedindo dinheiro para pagar a passagem da comitiva americana que vinha. É com este dinheiro aqui, multiplicado. Com a oração, está na presença de Deus. Eu aprendi. Você tem que aprender. Deus é teu pai. Você é muito dono do teu dinheiro. Você é o provedor. Você não é. Não confia no teu coração. Porque a primeira... Deus fala assim, você vai fazer... Ah, eu não. Eu não. Pessoa, eu vou te falar uma coisa. A pessoa subiu aqui no altar para falar isso. Eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de oferta eu nunca gostei muito, não. E depois dá para ela também... Eu não achava justo. É duro, gente. Você vê o dinheiro é um Deus. Ele manda, ele manobra. Ele não é para ser Deus. Ele é para ser comandado. Tem que sair da cabeça e fluir do espírito. Então, se Deus falar assim para você, faça isso. Aonde você está sendo instruído, faça isso. Pode ser o que for, gente. Pode ser o que for. Eu não sei. Na hora vai levantar outra coisa. Ah, não, de jeito nenhum. Quem foi que falou o quê? Foi o que mandou fazer ou o que falou que não? Ah, né, a semana que vem, é porque a semana que vem você já esqueceu, né? Lógico, eu dei tanta coisa na vida que a semana que vem eu já nem estou lembrando que Deus falou aquilo para mim. É isso aí, então. Tem que fazer na hora. E quando a casa do Dei pegou fogo, pegou inteira. Depois ela foi refeita, seguro. Porque a casa estava no seguro. Mas a gente queimou tudo que tinha lá dentro. Saíram com nada de lá. O dinheiro que eu tinha, que era para... Isso foi há 26 anos atrás. Eu tinha $4.000. Que era para eu comprar as passagens e ir para lá. Deus falou, agora você manda. Foi em janeiro, eu ia em março. Você manda para ele. Aí eu liguei, como que eu vou fazer para ele? Foi a primeira vez que eu mandei para ele mesmo. Eu não sabia disso. Precisei vasculhar, Deus me ensinou que jeito de fazer aquele dia. Eu fui falar com o Bill, porque eu nem tinha acesso ao dele. De falar com ele, aí falou, não, você pode mandar conta essa. Eu falei com meu pai, ele estava até chorando, agradecendo. Eles alugaram a casa por 6 meses, com aquele dinheiro, e depois, com as ofertas do Bill aqui, um papel que eu assinei, ele comprou aquela casa que é dele. Ficou para eles. E ninguém da igreja dele supriu ele. Deu nada. Nada. Enquanto isso, ele dormiu naquele quarto que ele ficava lá, naquele pedaço do escritório e tal, com a mulher. Eles ficaram ali, na igreja, que era bem grande. Até que esse dinheiro chegou lá e eles alugaram essa casa. Que depois o Bill casou, a Roseli me levava lá, tudo arrumado, tudo tão bonito, a casa, tudo maravilhoso, tudo bacana. E ficou para ele. E depois, em março, eu nem sei falar que jeito que eu tive esse dinheiro. Aquelas coisas que veio, que eu assinei, que veio, que aconteceu. Gente, se você, sabe, eu tive que aprender porque
eu estava entrando num ministério que ia fazer coisas para Deus. Então, enquanto você não confiar em Deus, você tem que ficar muito na presença de Deus. Porque eu estava apavorada, porque o Fernando falou que ia largar de mim, que falou com todo mundo lá no dia lá em casa, que veio minha tia, meu tio, meu irmão, mulher, minha mãe, meu pai, todo mundo. Ele foi, cada grupinho, falou, eu vou largar dela, vou separar o que tem, já vou, porque ela vai gastar tudo com esse negócio de igreja. Ela vai dar tudo lá. E eu não quero saber, ele não estava entendendo, coitado. Estava muita pressão do diabo em cima dele. Ninguém falou nada, ninguém falou um a. Minha tia que veio falar isso para mim depois. Ele foi para todo mundo, falou isso. Que ele vai largar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, coitado. Ele está aguentando muito ataque do diabo. Então, depois eu orando, eu estava tão assim, aflita, mas confessando. E Deus falou, olha aqui, aconteça o que acontecer, se o teu marido não pagar a escola, porque elas já iam fazer a faculdade, se não estudar, ia ter um empreguinho aí qualquer, né? E depois a culpa era da mãe, que foi louca, varrida, que foi andar atrás de Deus, que é o que você vê por aí, gente que não é guiado pelo Espírito Santo. Eu fiquei até meio que assim, né? Eu falei, depois eu vou ficar louca. O que vai dar com a minha filha? Deus falou assim, aconteça o que acontecer, se ele não pagar, eu vou pagar. Quem é que sustenta um líder do evangelho, um pastor? Não falei nada, ele disse, sou eu, com a família dele toda. Quem é que sustenta um missionário longe, com a família inteira? Sou eu. Portanto, eu sustento a tua vida. Glória a Deus. Faz o que Deus manda, é a primeira fala. Porque foi a única hora que me balançou, foi essa, por causa das filhas. Porque daí eu era responsável, mas aí eu tive a segurança, falei, não, eu vou até o fim, acabou. Então você tem que ouvir Deus. Falou? Amém. Então, ora em línguas para me ajudar a fazer a oração agora aqui, das ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço e te louvo pelas tuas promessas, ó Deus, que são verdadeiras, e a tua palavra está estabelecida no céu por todos os séculos dos séculos eternos. Amém? E você disse que aquele que semeia de coração, com generosidade, coração puro, com confiança no que você é, em quem você é, esse terá o retorno abundante, Senhor, desta semeadura. A colheita vai ser abundante, poderosa, porque é a tua palavra, que você é fiel e não falha. Em nome de Jesus, eu agradeço essa bênção da tua promessa, das ofertas, da semeadura para todos aqui que estão sendo fiéis, conscientes do que estão fazendo e ouvindo o teu Espírito dirigir cada um nessa área, em nome de Jesus, amém. Olha, quando você tem um exemplo, você até tem mais coragem de ir para frente, né, gente? Porque se eu estou pregando uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, você fala, isso é balela, meu. Mas acontece se você fizer. Então vamos orar por esses pedidos, vamos orando em línguas agora também, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento essas necessidades que estão nesta cesta em nome de Jesus. E comando agora, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, que fluam agora através da imposição das minhas mãos para abençoar estas situações. E eu repreendo toda ação maligna de Satanás aqui, que quer destruir essas vidas. Você vai soltar essas vidas agora, diabo, sai daqui, larga. Eu digo, é em nome de Jesus, você larga. Você sai agora, sai daqui dessa situação. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que milagre está acontecendo agora, nesta situação que está sendo invocado agora o nome santo de Jesus e apresentado diante de ti no teu trono, Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, porque a resposta já foi dada. E é para todos que estão aqui essa oração, para aquilo que você tem no seu coração, o desejo. Deus, meu Pai, as tuas bênçãos liberadas agora, para que todos estejam abundantemente abençoados na área financeira e que todos aprendam a andar na confiança em ti, que você traz abundância de vida e abundantemente, sempre. Todos que estão em casa também sejam abençoados na vida financeira, profissional, que nada falte,
Que todos descansem, Senhor, com a tua provisão. E que o trabalho das mãos esteja todos abençoados, de todos aqui. Senhor, com abundância, com fartura, nada de cansaço, nada de esgotamento, mas com a tua unção, meu Pai, sendo apenas o canal para que a abundância flua, em nome de Jesus. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós, os santos da igreja do Cristo Jesus, dizemos amém. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.